Essa é a nossa primeira videoaula do curso de Introdução às Equações Diferenciais. Nessa aula vamos aprender a resolver basicamente o tipo de equação diferencial mais simples que existe, que é uma de primeira ordem do tipo separável. Vocês vão ver que basicamente a gente só precisa saber integrar para resolver esse tipo de problema. O primeiro exemplo que vou mostrar, que ilustra bem a técnica, é o seguinte. Como selecionar? Então, nós queremos resolver a seguinte equação diferencial. A derivada de y com relação a x é igual a x mais x vezes y. Ou seja, a pergunta que estamos nos fazendo nesse momento é: quem é essa função y de x que obedece a essa sentença aqui? O bom é que essa equação é muito simples de se resolver, porque eu posso deixar todos os termos que dependem de y de um lado e todos os termos que dependem de x do outro. Vocês vão ver. Aqui, se eu colocar o x em evidência, eu vou ficar com a diferencial de y sobre a diferencial de x igual a x de 1 mais y. Bom, agora o que é que farei? Você percebe que eu posso deixar tudo que depende de y do lado esquerdo. Então, do lado esquerdo vai ficar a derivada de y sobre a diferencial de y dividido por 1 mais y igual a x dx. E basicamente podemos integrar. Então, quando integramos aqui, vai ficar a integral de dy sobre 1 mais y igual a integral de x dx mais uma constante de integração que surge. Agora nós precisamos resolver cada uma dessas integrais. Essa segunda integral, a primeira integral do lado direito, ela é muito simples. Ela é simplesmente meio de x ao quadrado. Já essa integral do lado direito, do lado esquerdo, ela é também simples porque se fosse apenas 1 sobre y, saberíamos que esse resultado é o ln. Então, não faz mal testar se esse resultado não é ln de 1 mais y. Quando a gente deriva, isso dá 1 sobre 1 mais y. Ou seja, pelo teorema fundamental do cálculo, essa integral, ela é o ln de 1 mais y. Então, nossa identidade fica ln de 1 mais y igual a x ao quadrado sobre 2 mais uma constante. Essa constante ela não depende de x, não depende de y, é apenas um número. Como a nossa função parece ser toda real, um número real, certo? Agora eu vou retirar esse ln. Como podemos retirar esse ln? Simplesmente aplicando a exponencial de um lado e do outro. Então, a exponencial do logaritmo dá o próprio argumento do logaritmo. Então, fica 1 mais y igual a exponencial desse produto. Como a exponencial dessa soma? Como a exponencial da soma é o produto das exponenciais, então eu vou ficar com a exponencial de x ao quadrado sobre 2 vezes a exponencial de k. Bom, mas isso aqui é uma outra constante que eu vou chamar de a. Certo? É outra constante apenas. Então, a nossa solução fica y é igual a exponencial de x ao quadrado sobre 2 menos 1. Então, eu estou dizendo que a função que obedece a essa equação diferencial é essa aqui. Podemos testar isso de maneira bem direta. Vamos fazer o teste aqui. Se derivarmos y com relação a x, vamos ter a exponencial de x ao quadrado sobre 2. Aí, pela regra da cadeia, agora tenho que derivar esse argumento do exponencial, que dá simplesmente x.
ok? Então isso vai ficar essa expressão aqui. Mas a exponencial de x ao quadrado sobre 2, observando a solução que encontramos, nada mais é do que y mais 1. Isso vezes x. Ou seja, encontramos que dy dx é igual a x mais xy, que é a expressão original que queríamos resolver. Ou seja, acabamos de testar que essa é realmente a solução para o nosso problema. Uma questão que deve estar na cabeça de vocês é: e essa constante de integração aqui? Essa constante que apareceu e está fixa na solução, ela não importa? Bom, é engraçado porque a solução de uma equação diferencial é um conjunto infinito de funções. Mas a gente não colocou nenhum problema de valor inicial. O que significa isso? A gente não determinou o valor de y para algum x. Por exemplo, se colocássemos que y de 0 é igual a 1, nós descobriríamos automaticamente quem é a. Vamos fazer esse exemplo aqui. Se y de 0 fosse igual a 1, isso implica que 1 é igual a menos 1. Então, a seria igual a 2. O que eu estou querendo dizer é que é um problema de valor inicial. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é simplesmente que se eu definir que em algum x, para algum x o y é conhecido, podemos determinar essas constantes de integração da solução. Então é uma coisa bem direta. Como eu falei, o método da separação de variável é o método mais simples que existe, pois ele é apenas integração direta, sem nenhuma técnica mais. E fazer o teste se a solução encontrada é ou não solução é muito tranquila também. Basta pegar a solução que encontramos e substituir na equação diferencial original e ver se ela obedece. Agora vamos dar vários outros exemplos que ilustram essa técnica simples, mas poderosa. Agora vamos resolver um outro exemplo. Nesse exemplo, nós queremos resolver a seguinte equação diferencial. Existe uma função n, que é uma função do tempo, que ela varia com o tempo da seguinte forma. A derivada de n com relação a t é igual a menos lambda n, onde lambda é uma constante, um número real, certo? Estou dizendo que a velocidade com que n muda no tempo é proporcional ao número ao próprio n, né? Essa aqui também dá para ser resolvida pelo método da separação de variáveis. Simplesmente eu vou colocar os termos que dependem de n na esquerda e os termos que não dependem de n na direita. Então isso vai ficar dn sobre n igual a menos lambda dt. Integrando do primeiro lado e do segundo lado, nós vamos ter integral de dn sobre n igual a menos lambda integral de dt mais uma constante de integração. Essa aqui, a integral do lado esquerdo dá o ln de n igual a menos lambda. A integral de dt é o próprio t mais a constante. Para retirar esse ln da função n, eu posso aplicar a função exponencial do lado esquerdo e do lado direito. Então isso vai ficar n é igual a o exponencial de menos lambda t mais essa constante. Como o exponencial da soma é o produto, então eu vou ter o exponencial desse primeiro termo vezes o exponencial desse segundo. Só que o exponencial de segundo é o exponencial de uma constante, que também é uma constante. Então não tem problema nenhum escrevermos algo do tipo a, onde a é uma constante, exponencial de menos lambda t. Ou seja, nós estamos dizendo que n, como uma função do tempo, é uma constante exponencial de menos lambda t.
Vamos fazer mais uma vez o teste para ver se essa equação, se essa solução obedece realmente nossa equação diferencial. Então, vamos fazer o teste aqui. Vamos derivar n com relação ao tempo. Bom, a constante de integração não sofre nada com a derivação. E a derivada do expoente é o próprio expoente. A derivada da função exponencial é a própria função exponencial. Aí eu vou ter que derivar o argumento da função exponencial pela regra da cadeia. Então vai ficar a exponencial de menos lambda t vezes o menos lambda. Mais a exponencial de lambda t, menos lambda t é o próprio n. Então isso fica menos lambda n, que é basicamente a equação diferencial inicial. Ou seja, realmente essa é a solução para o problema desejado. Vamos fazer mais um exemplo. O terceiro exemplo. Agora, essa equação diferencial ela já não é tão direta. Vamos querer encontrar a solução para a seguinte equação diferencial. Y, como uma função de x, varia da seguinte forma. dy dx menos xy ao cubo igual a zero. Vocês podem ver que dá para isolar y de um lado e x do outro também, bem diretamente. Então, aqui vamos ficar com dy sobre y ao cubo igual a o x dx. Integrando ambos os lados, eu vou ficar com a integral de y elevado a menos 3 dy igual à integral de x dx, mais uma constante de integração que surge. Essa primeira integral dá y elevado a menos 2 dividido por menos 2. Essa segunda integral dá meio de x ao quadrado, mais essa constante de integração que chamamos de k. Multiplicando por menos 2 dos dois lados, vamos ficar com 1 sobre y ao quadrado igual a menos x ao quadrado menos 2k. Mas veja, menos 2k, k é uma constante, então o dobro de uma constante também é uma constante. Então podemos chamar isso aqui de c, uma constante nova, certo? Invertendo o primeiro lado e o segundo, nós temos que y ao quadrado é igual a c, é 1 sobre c menos x ao quadrado. Então essa é a nossa solução. Y ao quadrado é igual a 1 sobre c menos x ao quadrado. Vamos fazer o teste se essa solução realmente é adequada para o problema que queremos. Então, fazemos o teste aqui. Nem sempre é necessário fazer o teste, porque se você fez tudo certinho, mas o bom do teste é que, caso tenha cometido algum erro, ele vai revelar. Então, vamos derivar implicitamente aqui. Então, quando eu derivo o primeiro lado implicitamente com relação a x, e vou derivar o segundo lado também implicitamente, agora com relação a x. Agora aqui já não é implicitamente, aqui é diretamente, né? Então, essa derivada aqui vai dar 2y dy dx, né? E essa segunda aqui, pela regra, fica menos c menos x ao quadrado, v elevado a menos 2, vezes menos 2x, pela regra da cadeia. Então, esse 2 e esse 2 aqui cancela, fica y igual, não, fica y mais que y dy dx igual, o menos cancela também, x c menos
x ao quadrado elevado a menos 2. Então, isso aqui, se vocês observarem esse ponto aqui, isso aqui nada mais é do que esse lado direito. Se vocês observarem essa solução, vocês percebem que 1 sobre c menos x é y ao quadrado. E aqui está o quadrado disso. Ou seja, nós temos aqui x 1 sobre c menos x ao quadrado elevado ao quadrado. Então, baseado nisso aqui, isso fica x. Esse termo aqui dentro do parênteses é y ao quadrado. Com o quadrado fora do parênteses, fica y à quarta. Dividindo por y dos dois lados, nós vamos ter que dy dx é igual a xy ao cubo, que é exatamente a equação que temos aqui. Basta passar esse para esse lado, para o lado direito. Então, realmente, a solução encontrada é verdadeira. E, mais uma vez, a constante c vai ser determinada pelo problema do valor inicial. Mais uma vez, isso significa o quê? Que vamos precisar conhecer o y em algum x, para algum x. E aí podemos determinar essa constante c. O nosso próximo exemplo, o exemplo 4, ele vai nos dar um pouco mais de trabalho, mas será recompensador. Nós queremos saber que função y de x obedece à seguinte equação diferencial. Derivada de y com relação a x, arctangente de x menos y sobre 1 mais x ao quadrado, isso é igual a zero. Então, se pararmos para pensar e observar aqui a estrutura, colocando esse termo para esse lado, conseguimos isolar x e y. Então, vamos fazer aos poucos aqui. Então, vai ficar dy dx, arctangente de x é igual a y sobre 1 mais x ao quadrado. Então, isolando x e y, esse y vai passar para o denominador. Então, vai ficar dy sobre y igual dx vai passar para o numerador do lado direito. Arctangente passa para o denominador. Então, fica 1 mais 1 mais x ao quadrado, arctangente de x. Integrando, vamos ficar com a integral de dy sobre y é igual a integral de dx sobre 1 mais x ao quadrado arctangente de x mais uma constante de integração, que eu chamarei de k. Nesse momento, nós precisamos resolver essas integrais. Essa primeira integral ela é muito direta. Ela é simplesmente o ln de y. Essa primeira integral do lado esquerdo. Já a segunda integral, a integral do lado direito, ela não é tão direta assim, se você não tiver alguns dados memorizados. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos fazer a seguinte substituição de variável. Vamos definir como a arctangente de x. Então, du seria a derivada da arctangente de x vezes dx. Então, vamos precisar da derivada da arctangente de x. Mas aí, se você não souber isso de cabeça, é muito fácil encontrar essa informação. Veja, se y é igual... Vou botar de outra cor aqui. Então, vamos colocar de vermelho, de verde. De rosa mesmo.
Se y é igual a tangente de x, isso implica que x é igual a arctangente de y. Vou derivar isso com relação a esse lado aqui com relação a x. Derivando com relação a x, isso aqui dá 1 igual a derivada com relação a x da arctangente de y. Pela regra da cadeia, isso é a derivada da arctangente de y dy dx. Mas sabemos que a derivada de y com relação a x é a secante ao quadrado. Então, isso aqui dá derivada com relação a y da arctangente de y é 1 sobre a derivada de y com relação a x. Mas a derivada de y com relação a x é a secante ao quadrado. Agora vamos ter que lembrar de algumas relações trigonométricas. A relação fundamental do cálculo, a relação fundamental da trigonometria, que diz que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Para ter uma secante, 1 sobre secante ao quadrado, eu teria que dividir por cosseno. Quando eu divido por cosseno ao quadrado, esse primeiro vira tangente ao quadrado de x, a segunda vira 1, e aqui fica 1 sobre cosseno ao quadrado, que é secante ao quadrado de x. Ou seja, retornando para cá, isso dá nada mais, nada menos que 1 sobre 1 mais tangente ao quadrado de x. Continuando, então a derivada da arctangente é 1 sobre... Mas quem é a tangente ao quadrado? É y ao quadrado. Observem aqui. Então isso fica 1 mais y ao quadrado. Então pronto. Já sabemos quem é a derivada da arctangente. Então vamos retornar ao nosso cálculo aqui. Então du fica a derivada da arctangente e vezes dx. Então fica dx sobre 1 mais x ao quadrado. Ou seja, se você perceber, o que nós temos aqui é nada mais, nada menos do que essa diferencial. Então isso aqui é du. Enquanto isso aqui é o próprio u. Então o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter o ln de y igual a integral de du sobre u mais uma constante, que dá ln de u. Se isso aqui é uma constante, não há problema nenhum em chamar isso aqui de ln de a. É uma constante, a é uma constante, então são todas constantes. Então, mais ln de a. Vou continuar aqui, porque aqui não tem mais espaço. Então, continuando aqui, vamos descer. Nós temos que ln de u, não, ln de y é igual a ln de u mais ln de a. Pelas propriedades dos logaritmos, quando temos uma soma aqui, significa que nada mais, nada menos tem uma multiplicação. Então, nós temos um AU aqui. E aplicando exponencial dos dois lados, vamos ter que y é igual a AU. Mas quem é U? U é a arctangente de x. Então, y é uma constante A arctangente de x. Agora vamos fazer o teste dessa nossa solução. Nós queremos saber, com relação aqui, que é essa expressão. Então, a primeira coisa que vamos fazer é derivar com relação a y e depois multiplicar pela
a própria arctangente. Então, dy dx é vezes a arctangente, né? Vamos ver quem é essa expressão. Então, substituindo aqui, dy dx, a derivada da arctangente, nós já vimos quem é. Isso aqui dá a sobre 1 mais x ao quadrado vezes a própria arctangente de x. Mas a arctangente é o próprio y. Então, isso vai ficar y sobre 1 mais x ao quadrado. Então, nós temos que dy dx, arctangente de x, menos y sobre 1 mais x ao quadrado é igual a zero. E veja que isso é exatamente a expressão que tínhamos aqui. Vou copiar aqui para compararmos, que não há diferença nenhuma. Copiando, vemos que é a mesma expressão, ou seja, realmente conseguimos resolver essa equação diferencial. O nosso próximo exemplo será o último dessa aula, e ele tem suas sutilezas, mas mostra o quanto a técnica ela é bem útil. Então, o exemplo que nós temos é a derivada, é o exemplo 5. Nós queremos resolver a seguinte equação diferencial: x ao quadrado dy dx mais xy ao quadrado é igual a 4y ao quadrado. Bom, nós precisamos ver se conseguimos isolar x de um lado e y do outro. Isso dá para ver que isso é possível da seguinte forma. Vamos primeiro misturar esses termos aqui que possuem y ao quadrado. Então, isso vai ficar x ao quadrado dy dx é igual a y ao quadrado. Aí onde havia 4 e aqui onde havia x fica menos x. Bom, agora que nós temos isso, podemos ver diretamente que dá para colocar x de um lado e y de um outro isoladamente, separá-los, né? Então, nós vamos ficar com dy sobre y ao quadrado é igual a x ao quadrado, não, a 4 menos x dx sobre x ao quadrado. Agora, como sempre, como nos outros exemplos eu mostrei, basta integrar. Então, vai ficar a integral de y elevado a menos 2 dy igual a integral de 4 menos x dx sobre x ao quadrado mais uma constante de integração. Essa primeira integral, a integral do lado esquerdo, ela é muito simples. Ela vai dar y elevado a menos 1, só com menos aqui. A segunda integral, nós vamos ter que dividir em duas integrais. Então, essa segunda integral vai ficar a integral 4, a integral de x elevado a menos 2 dx, menos a integral de dx sobre x. Essa integral aqui dá menos 4x elevado a menos 1. E a segunda integral dá menos ln de x. Então, o que nós temos aqui? Nós temos que menos 1 sobre y é igual a menos 4 sobre x menos ln de x mais uma constante. Se multiplicarmos por menos 1, vamos ficar simplesmente com alguns números aqui. Se multiplicarmos por menos 1, isso aqui fica mais, esse aqui fica mais, esse aqui fica mais,
Isso aqui é uma constante, não importa se é mais, se é menos, então vou deixar o menos aqui, certo? Se você for muito rigoroso, você, mas não é a mesma constante, é outra. Mas como é tudo constante, eu vou continuar utilizando a letra K. Mas vamos fazer o seguinte, para não utilizar o K, podemos dizer que isso aqui também é um ln de K. Fica mais simples e reduz o número de termos. Então, utilizando as propriedades dos logaritmos, isso vai ficar 4 sobre x mais ln de kx. Mais uma vez, poderíamos chamar de outra letra, sei lá, ln de a, mas eu preferi continuar utilizando a letra a, a letra k. Então vai ficar 1 sobre y igual a 4 mais x ln de kx sobre x. E invertendo, nós ficamos com y igual a x sobre 4 mais x ln de kx. Então essa é a nossa solução. E veja mais uma vez que tem uma constante que vai ser determinada pelo problema do valor inicial, certo? Qualquer livro de equações diferenciais vai ter muitos exemplos de determinar as constantes com relação a um dado problema de valor inicial. Os livros que eu uso de referência para esse curso, eles vão estar no link da descrição, na descrição do vídeo. Mas basicamente são equações diferenciais elementares e problemas de valor de contorno do Boyce de Prima e alguns livros de físico-matemática que tem todas essas contas mais rápidos do que um livro de equações diferenciais, que é mais extenso e mais explicado. Eu vou deixar os títulos dos livros na descrição, caso vocês desejem mais exercícios para você treinar. Mas como você provavelmente está fazendo faculdade, exercício não vai faltar. O objetivo dessa aula é mostrar como resolver questões importantes. E se você quiser questões de determinados tipos, você vai procurando nos livros. Vamos fazer o teste se essa solução ela é realmente a solução da equação diferencial. Para testar isso, vamos calcular x ao quadrado dy dx mais x y ao quadrado. Então vamos ver x ao quadrado dy dx mais xy ao quadrado. Então vamos calcular cada um desses termos e ver se isso vai ser igual a 4y ao quadrado. Então a primeira coisa que vamos calcular é a derivada de y com relação a x. A derivada de y com relação a x, nós vamos utilizar a regra da divisão, da derivada da divisão, né? Então deriva o numerador, que dá 1, então vai ficar 4 mais x ln de kx menos, agora repetimos o numerador e derivamos o denominador. Quando a gente deriva o denominador, o 4 não importa, então vai ficar ln de kx mais x. Agora derivamos o ln, que dá kx, vezes a derivada do argumento do ln, que dá o próprio k. Então, kx sobre k. Dividido pelo quadrado do denominador. Então, vai ficar 4 mais x ln de kx. Então, quando a gente tem um dy dx, nós encontramos o quê? Perceba que esse x ln de kx aqui, com esse x ln de kx cancela. Cancelou. Isso aqui vai dar 1, kx, 1. Então dá menos 1. Então isso vai ficar 3. Então perceba que isso aqui vai ficar 4
e esse menos x aqui. Pronto, exatamente. 4 menos x. Não é isso? Isso. Dividido. Isso aqui deveria estar ao quadrado. Então, nós temos um quadrado aqui. Então, nós temos um quadrado aqui. Então, isso vai dividir por 4 mais x ln de kx ao quadrado. Bom, se eu multiplicar por x ao quadrado, como isso vai ficar? Multiplicando por x ao quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado dy dx é igual a 4 x sobre 4 mais x ln de kx ao quadrado menos x vezes x ao quadrado sobre x. Como eu multipliquei por x ao quadrado, vou botar em evidência aqui. 4 mais x ln de kx, isso é elevado ao quadrado também. Bom, mas quem é x mais 4 ln de kx? Se olharmos aqui, está o próprio y. Então, isso aqui é y ao quadrado. Então, 4y ao quadrado. E aqui é menos xy ao quadrado. Ou seja, nós vamos ter que x ao quadrado dy dx mais xy ao quadrado é igual a 4y ao quadrado, que é exatamente a equação diferencial que tínhamos aqui. Vamos comparar? Pronto. Então, realmente, a solução que encontramos é a solução da equação diferencial. E perceba que existe uma constante de integração que vai ser determinada pelo problema do valor inicial. Quem é essa constante? É esse k aqui. Bom, espero que tenha dado para tirar algumas dúvidas. Vocês consigam refazer essas questões. Indico que vocês tentem pegar esses problemas e tentar resolver sozinhos depois de assistir a videoaula. E em busca de outros exercícios que tem livros, porque matemática e física se aprende fazendo conta e lendo e estudando, é algo ativo. Acho que qualquer coisa se aprende assim. Então espero que tenham gostado, curta o vídeo, compartilhe com seus colegas que fazem matemática, física e ciências afins. E sigam o canal. O canal vai apresentar toda essa nova série falando sobre equações diferenciais. Espero que vocês gostem. Ela deu trabalho, mas está sendo algo muito divertido de fazer. Até a próxima.